Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e a jornada mundial acabou. Sim, meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar um pouquinho com vocês um resumo sobre o Mundial de Yu-Gi-Oh! Que aconteceu nesse fim de semana. Aconteceu o Mundial, obviamente todos os formatos, sendo eles o TCG, o Master Duel, o Rush Duel, o Duel Links e até o Mundial de Peteca. Deve ter rolado nesse último fim de semana em Seattle, nos Estados Unidos, não foi no Japão dessa vez. E nós acompanhamos o Mundial inteiro. Sim, tem live aqui no canal acompanhando o Mundial inteiro, que se você quiser dar uma olhada nesse card aqui em cima, que é o dia 1, né? Aí o dia 1 eu fiz duas lives diferentes para poder acompanhar, porque tem uma pausa entre eles, e no dia 2 é uma live inteira acompanhando tudo. Inclusive no dia 2 eu até dei uma olhada na final do Rush Duel e vi a final do Duel Links também, o que me deixou extremamente puto. Eu odeio o Duel Links do fundo do meu coração. Puta que pariu. Mas enfim, ativando a skill do protagonista, nós vamos entender um pouquinho sobre o que rolou no Mundial TCG. Acho que hoje à noite eu faço um resumo do que aconteceu no Mundial Master Duel. Mas olha, foi horroroso, tá? Horroroso. O Mundial do TCG foi simplesmente horroroso e serviu pra coroar o lixo que era o formato pré-banlist do TCG. Eu tenho algumas teorias e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas, certo? Vamos entender então, pra você que não acompanhou comigo, caso você queira de novo acompanhar a live que ficou gravada no canal, mas se você quiser só saber o que aconteceu, vem comigo porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela, eu deveria ter separado aqui a tela da Yu-Gi-Oh! Pro Deck, mas eu tô colocando pra você poder ver exatamente agora. Então, aqui na Yu-Gi-Oh! Pro Deck tem um resumo do Mundial. Não tem as decklists de todo mundo, mas assim, eu já te adianto, não importa a decklist da galera, tá? Então, o Mundial, ele é extremamente restrito, certo? 28 jogadores do mundo inteiro foram jogar esse Mundial, beleza? A classificatória é muito difícil de você chegar. Então, você tem N formas de se classificar, seja pelo playoff ou seja ganhando os continentais. Os playoffs, caso vocês não saibam, né? O jogador, tipo Paulo, o judeu que tentou grindar uma época, o Reich também, eles vão jogando torneios no decorrer da temporada e cada torneio dá uma quantidade X de pontos pra você. E aí, no final de tudo, você pega esses pontos e você fica em primeiro no ranking do Brasil, por exemplo, primeiro e segundo, e aí você vai jogar os playoffs. Os playoffs rolam um dia antes do Continental, e se você ganha aquele playoff, você tá no Mundial. Mas se você não ganhar, você joga o Continental, e se você ganhar, você tá no Mundial. Então são pouquíssimas vagas que nós temos aqui pra poder jogar esse torneio, por exemplo, né? E sem falar que se você fica em primeiro no ranking da temporada do teu país, isso não te habilita a ir jogar o Mundial. Isso te habilita a jogar um playoff do continente para poder ir jogar um Mundial. Lá nos Estados Unidos, né, na América do Norte, você tem mais vagas do que aqui, obviamente. Na Europa tem um número X de vagas diferentes. E isso também, o Mundial inclui o metagame do OCG, né? Então o pessoal da China vai jogar, do Japão, Oceania, enfim. Então é extremamente restrito. E só 28 jogadores foram jogar. Esse Mundial em específico teve muitas coisas escrotas no sentido de o jogador fez tudo isso que eu tô falando pra vocês, ou ele ganhou o Continental, ou ele jogou os playoffs, né, e pra jogar os playoffs ele grindou a temporada inteira, ganhou os playoffs e foi pro Mundial, e várias pessoas não conseguiram jogar o Mundial porque não conseguiram visto pra ir viajar. Então, os jogadores que se classificaram, vários deles não foram, o que é extremamente escroto, tá ligado? Tipo, galera se esforçou a temporada inteira pra poder jogar, foi jogar o playoff, ganhou, ou mesmo só jogou o Continental, foi bem e se classificou pra ir pro Mundial em um espaço mínimo de pessoas que vai, e ele não foi por uma questão de visto. Cara, isso é ceboso demais. E aí, quando o cara não... Quando essa pessoa que se classificou pro Mundial não vai, o que acontece? Cai a vaga pro próximo. Ah, mas esse próximo também não conseguiu. Então cai a vaga pro próximo. Chegou a ponto de o quinto colocado ir, tá ligado? Um bagulho surreal desse.
mano, só por aí já dá pra ver uma parada meio zoada, né? Mas agora falando do formato em si. Eu fiz esse vídeo aqui em cima, na verdade, ó, aqui em cima, que você pode me acompanhar, falando sobre a banlist do Mundial, que seria válida. Se você não sabe, eu vou tentar te resumir aqui de novo. É feita uma intersecção entre a banlist TCG e a banlist OCG. Você une ambas e você tem a banlist do Mundial. A banlist TCG, que baniu o Fiendsmith Lágrima, que limitou o Snake Ash, o Pop, que baniu a Apollousa, que baniu esse tipo de carta, não estava válida, não estava vigente para você poder jogar no Mundial. Então, ignorando a banlist TCG, você ia jogar no nosso formato anterior. O formato do Mundial, né? Com Bonfire A2, com Seeker do Snake Eye A1 e com o Snake Eye Ash A1, como tá no OCG. Então pegou a última lista do OCG e pegou a penúltima lista nossa, né? Porque quando saiu a lista do Mundial, ainda tava válida essas cartas. A banlist TCG não vale pra ela, beleza? Por isso que você viu os Lágrimas sendo feitos. E eu já falei, já fiz vídeos aqui no canal comentando com vocês que talvez vocês tenham achado exagero na época. Nesse vídeo aqui em cima, eu fiz um vídeo falando que não dá pra jogar em segundo. E eu falei... O vídeo foi direcionado a falar das hand traps como o Bichel, mas eu quis focar ali que tava horroroso de se jogar indo segundo, tá? Você teve algumas questões que rolaram no decorrer do formato, você teve aquele Tempai Dragon ganhando aquele Continental Europeu, teve o Ritual Beast sendo segundo no Continental Europeu, foi um ponto fora da curva. Mas aquilo que foi pré-banlist nossa TCG, o formato tava muito ruim, com Lágrima, com Cisa, com a Bia pôde ser usada no Mundial também, o formato tava horroroso. Esse Mundial escancarou isso, e se tem uma coisa positiva que o Mundial fez pra nós jogadores de TCG, nós percebemos que a banlist foi muito boa, simplesmente por ter banido a Bia, a Apollousa, por exemplo, tá ligado? Só de ter feito isso, e o Lágrima, né? Só de ter feito isso já melhorou N%. E outra coisa que esse Mundial fez a gente ter foi ódio do Phantom e o Bell, pelo menos da minha parte. Eu tenho raiva dessa carta profundamente, eu vou dedicar o resto da minha vida a odiar o Phantom e o Bell. Agora, falando do Mundial em si, né, cara? Então, de 28 jogadores, foram 7 rounds, e aí você vai nos formatos de suíço e somando pontos baseados nas suas vitórias, top 8. Cut pra top 8, né? Tinha um brasileiro jogando, que era o Gabriel Nets, tá? O Nets foi jogar de Snake Eye, inclusive o primeiro jogo da stream foi dele. Ele jogou o primeiro jogo da stream, mas infelizmente ele não foi muito bem, né? Os demais jogos, ele perdeu, acho que se eu não me engano, apenas um que ele ganhou. Então acho que ele ficou 2-5, se eu não me engano. Infelizmente, estava torcendo bastante pro Nets, queria muito que ele tivesse ido melhor, mas não deu. É um torneio muito difícil, com nível alto e um formato horroroso, tá? Acho que na stream, todo mundo que começou ganhou. Com exceção da final, que a gente chega daqui a pouco. Então, nós tivemos no torneio inteiro, né? Um Melodius, teve um herói que foi jogar de Melodius, né? Que foi esse amigão aqui, um mexicano. E uma coisa que é importante dizer é que aqui você não vai ter diversidade, tá? O Mundial, o formato TCG, onde você escolhe o deck que você quer jogar, baseado na pool de banlist que eles disponibilizaram, você escolhe o que você quer jogar o melhor possível pra você ganhar. Então, de maneira atrativa para as pessoas assistirem, foi muito ruim. Porque, além de as pessoas do público médio do Yu-Gi-Oh! Já não gostar muito de você ter um deck extremamente dominante, que você vê muitos jogos entre aqueles decks, um torneio fechado como esse faz com que você tenha muito mais ainda, porque a galera só tá usando isso, que é o que te dá uma maior possibilidade de vitória, né? Então isso por si só a galera já torce o nariz pra poder assistir. Além da galera torcer o nariz pra isso, não é nada dinâmico, é um formato extremamente ruim, né? E muito decidido na moeda, e você vê as atrocidades acontecendo na tua cara. Então, pra quem tá assistindo os jogos, foi muito ruim, tá? No fator geral. Mas enfim, nós tivemos um Melodius, um Labyrinth, que foi o herói, o campeão desse torneio deveria ser o jogador que foi lá jogar de Labyrinth, que é o meu mano Ginga. O Ginga japonês, ele jogou de Labyrinth, muita coragem no coração das cartas, e ele foi lá jogar com o seu Labyrinth Fiendsmith, né? Que inclusive ele usa aquela carta substituta do Skill Drain, que o Skill Drain tá 1 no torneio, então ele usou Tree Off dessa carta aqui, né, que é a Power Synth Stone, que ela ganha counters, ela ganha um counter toda vez que um efeito de monstro é ativado, e se ela tem 2 counters, ela nega os efeitos dos monstros no campo, né, e ela perde os counters na end phase. Ele jogou com esse Labyrinth Fiendsmith aqui, inclusive, né, e é isso. Bom, fora isso, nós temos um Rescue Ace, 2 Tempai Dragon, dos 2 Tempai Dragon, um fez top 8, né, que é... Esse é meninão aqui, ó, um chinês, ele fez top 8 de Tempai. E aí você tem 2 Ritual Beasts, sendo um deles
o Júlio Vals, que ele, se eu não me engano, foi o Júlio que foi vice-campeão do... Não, acho que não foi ele, não. Eu achei que esse cara era o que tinha sido vice-campeão do Continental Europeu, mas ele é estadunidense, então acho que não foi ele. Mas tinha 2 Ritual Beast, um deles fez top 8, e aí você tem um do Fire King... Um Fire King, que quem jogou com esse Fire King foi esse japonês aqui, ó, o Yuto Kondo, ele jogou de Fire King, que é um deck que nem de longe tava no páreo, assim, de você imaginando que teria no Mundial. Ele foi e topou, e foi bem, né? E aí você tinha 14 Snake Eyes, 6 Yubels, né? O top 8 ficou disposto dessa forma. Infelizmente o brasileiro não foi bem, né? Que é o Nets, o único brasileiro que tava lá. E no top 8 você tinha aqui só esses caras, ó. O chinês, que tava de Tenpai. O estadunidense, que tava de Ritual Beast, né, o Júlio Vals. Tem esse cara que é australiano, o Removic, que tava de Snake Eye também. O Giancarlo Tolentino jogando de Ubel, ele é da República Dominicana, eu acho que é essa a bandeira, né? E aí você tem 3 estadunidenses no top 4, né? O José Santiago de Snake, o Mark Solis de Snake e o Ruben Penaranda, que foi o campeão jogando de Ubel, né? Além disso, para completar o top 4, tem um japonês, que é esse cara jogando de Fire King. Então, do OCG, no top 8, nós tivemos 2 jogadores do OCG. Né? Fora isso, o resto são todos TCG. Sendo disposto o top 8 com 2 Yubel, 3 Snake Eye, 1 Fire King, o Ritual Beast, 1 Tenpai. No top 4 ficou o Yubel, 2 Snake e 1 Fire King. E a final foi Yubel contra Snake. A decklist, não adianta muito eu te mostrar aqui. O objetivo do vídeo não é mostrar a decklist. A gente pode ver aqui, mas sinceramente não importa. Se a gente for olhar a decklist do japonês, que é o Kondo, né, o Yuto Kondo, ele jogou com Fire King com essa cara aqui, né? Então, ele tinha também o Fiendsmith, só que ele também tinha um Fire King e também tinha um Snake Eye, né? Imagino que como tentativa mais de push, o que eu vejo valor nessa tentativa dele, né? De tentar preencher um pouco da consistência que o Snake Eye perdeu com o Witch, né? Com o Seeker e com o Bonfire. E ele tentou preencher a tentativa de push que ele achou que o deck de Snake Eye perdeu nesse Mundial, né? Por causa da lista com o uso de Fiendsmith. Outras pessoas não usaram e mesmo assim foram muito bem, né? Eu não sei se foi a melhor opção, mas ele foi muito bem no torneio, tá? Ele fez top 4, ele foi absurdamente bem e é o único cara que tava jogando de Fire King, tendo mais push e talvez tendo uma engrenagem que é melhor indo segundo. Ele usou 44 cartas, tendo 3 bichos de main deck, são 3 hand trap, né? 3 Ash Blossom, 3 Nibiru, 3 Veil, 3 Imperma, 2 Ogre, muita hand trap que ele tá usando de main deck e de side deck nada de especial, a não ser que ele usa o Kashira, né? Então ele usa Paraísos, Birth, Terraform e Kashira, porque no Mundial o Fenrir tá banido, o Unicórnio tá limitado e o Paraísos, que é o campo de Kashira, também tá limitado. Ele usou esse Eccentric que você busca com o Tract, né? O que é interessante pra você matar cartas. Tem o Fulco pra jogar contra o Tenpai, tem o Mudora aqui que ele tá usando pra jogar com Bia, dependendo do jogo, pode ser bom. É bem estranho, né, o side deck, mas ele usou isso aqui. Mas assim, cara, o resumo do Mundial foi rola o dado e, como eu já fiz no meu vídeo falando que não dá pra ganhar em segundo, o formato do Mundial foi escancarado isso. Todo jogo, quem começava, ganhava. Não dava pra você ganhar indo segundo. Você conectava 2 hand trap no cara, às vezes 3, e não adiantava. Uma coisa que deu pra ver muito rolando no Mundial era os Mulcharm. Quando o Mulcharm era usado, e não pode usar o Force, nem o Maxi no Mundial, obviamente, só pode usar o Mulcharm por ilha. E o Mulcharm por ilha dado fazia com que os caras jogassem muito em volta dele, evitando o máximo da carta pro oponente, dando no máximo uma carta, às vezes nenhuma. Eu vi alguns caras que de vez em quando faziam uma mesa mais fraca pra não poder ir pra cima e não dar cartas pro cara. Aconteceu de vez em quando. Mas nada que atrapalhasse tanto. Então você via turnos em que o cara dava um Mulcharm, 2 hand traps e mesmo assim se fudia. Teve um jogo que o cara não deu um summon, ou deu apenas um, eu acho que ele não deu nenhum, na verdade. Fez uma mesa que tinha um teto mais baixo, por cima de 2 hand trap plus Mulcharm. Então o cara ficou com 2 cartas na mão plus a draw, e o maluco tinha 3 negações no campo, ou seja, não adiantou. Então ficou escancarado que nesse formato, com o Fiendsmith, com o Snake, com o Yubel, do jeito que estavam, mesmo com o Snake enfraquecido com os hits do OCG, simplesmente você tinha pushes infinitos. Não dava pra interagir. A quantidade insana de hand trap que é usada no deck, tipo assim, 15, 18, 20 hand traps, ainda assim é muito difícil de você interagir com o oponente de modo em que ele não faça uma mesa que
você consiga quebrar com a tua tentativa de jogada, entende? O que é extremamente problemático jogar indo segundo. A engrenagem de Fiendsmith com tudo isso acontecendo é muito nociva pro jogo. Você simplesmente junta bonecos quaisquer pra virar Moon que vira o Fiendsmith depois de tomar a hand trap. Ou você tenta jogar de Fiendsmith e a tua enguinha é o push. Então é impossível de parar o cara. E o Mundial escancarou isso. Os jogos foram horrorosos. E novamente, simplesmente se fosse um Snake com dinâmica de jogo bom, já seria ruim pro público acompanhar, porque era um mirror de Snake. Mas tudo bem, a gente eleva isso, a gente entende que o público médio só não gosta de meta, mesmo que seja um meta bom. E eu te garanto, você pode dizer, se o meta for bom, a gente vai querer assistir. Você não vai querer assistir, você vai achar chato porque só tem um deck jogando. Mas além disso, se você ignora esse fator, os jogos ainda não eram ruins, porque via-se que não tinha chance. Tudo que a gente pensava era, o cara vai tentar, tomou uma hand trap. Ele tentou de novo, tomou outra hand trap. Eu só quero ver agora se o cara tem uma terceira hand trap e se dando ela vai colar. Eu só quero ver quantas hand trap ele toma dando e dá push mesmo assim. Aconteceu toda hora. O formato foi horroroso. Então acompanhar os jogos foi muito ruim, infelizmente. A nossa banlist, apesar de ter feito menos do que deveria, o que ela fez foram hits bons, cara. A Apollousa no formato é uma escrotidão sem tamanho. A Beatriz no formato. E o Lágrima também do jeito que é. O Lágrima é usado no New Bell porque é um deck de Fiend, mas é nichado em Fiend agora, tá ligado? Com o Snake dá pra jogar? Com certeza dá. Mas você vê que perdeu muito, cara. Então assim, o formato de jogo do Mundial foi horroroso. E pegar os jogadores pra determinar quem é o melhor jogador do mundo, o que nem de longe é verdade, tá? Os jogadores que estão jogando o Mundial não são os melhores do mundo, mas eles foram muito bem na temporada. E alguns nem tanto, né? Alguns foram lá porque 4 jogadores não conseguiram ir. Inclusive o Mark Solly, se eu não me engano, que é o cara que tava invicto, tá? No Mundial. Se eu não me engano, ele não se classificou por métodos normais. Pessoas na frente dele não foram. E ele acabou indo, né? Enfim, eu quero deixar alguns pontos registrados aqui. Um deles, jogadores de OCG não foram bem. Não foram bens. Teve ali o cara, o chinês, que chegou de Tenpai, e o japonês que foi de Fire King. Mas o Mundial foi dominado, tanto no TCG como no Master Duel, por jogadores ocidentais. No Master Duel ainda teve, na final, dois times orientais e 2 times ocidentais. Os ocidentais passaram e fizeram final. Final bem broxante, diga-se de passagem. No TCG, não teve final feita por jogador do OCG. E o top 8 foi feito majoritariamente por jogadores de TCG, né? 6-2. Tem alguma justificativa pra isso? Eu acho que deve ter. Não que os jogadores de TCG sejam melhores do OCG. Pode ser que tenha com relação a nível competitivo. Mas nem é esse o ponto. Eu acho que o formato, pelo menos esse do Mundial, escancar um pouco essa questão de como é a cultura de se jogar com uma carta que molda o formato tanto como o Maxi molda, sabe? A gente foi jogar o Mundial muito mais com a nossa pool e a gente foi jogar o Mundial praticamente dentro do nosso formato. Geralmente a banlist do OCG impactava muito, né? Quando tinha decks muito afastados, muito diferentes, digamos assim. No OCG eles já estão jogando no formato do Azamina, que é um formato seguinte ao que nós estamos agora. O Yubel já não faz parte mais do jogo dos caras. O Yubel saiu naturalmente. O Tenpai Dragon domina de assalto o formato junto com o Snake Azamina. Todo mundo usando Fiendsmith menos o Tenpai. Ritual Bicho os caras nunca vê na frente, porque é muito ruim pra Maxi, muito ruim pra Multi-Arm. O Force, que eles já estão usando. Então, eles tiveram que retroceder pro formato anterior, antes do Azamina, antes de Infinite Forbidden. E aquele formato era dominado tendo em vista tudo ainda dentro da dinâmica do Maxi. Então, nós estamos jogando um formato que era praticamente o nosso formato pré-banlist, TCG, né? Sem o Maxi. Então eu acho que aí você tem uma vantagem pro jogador de TCG, entende? O Mundial é muito problemático, cara, a forma com que é. E olha que o arquétipo sendo usado é o mesmo, tanto aqui como lá. Tá bem próximo, tá bem próximo. Eles ainda estão jogando o formato de Snake Eye. O Yubel caiu sozinho e o Tenpai tá por lá, beleza. Aqui nós tínhamos, antes da banlist TCG, né, o Snake, o Yubel e o Tenpai. Era isso também, tá ligado? Coisa que era lá antes da Infinite Forbidden chegar. Então assim, os decks eram quase que os mesmos, mas as diferenças são muito grandes. E mesmo com os decks sendo iguais, a forma de jogar é totalmente diferente. Então o jogador de TCG quase que não teve que se adaptar em nada para poder jogar o torneio. O que a gente teve de perca? A gente perdeu o Snake Ash a 1, o que sinceramente faz pouca diferença. O Seeker foi a 1,
E o Bonfire foi a 2. Alguns hitzinhos de inconsistência, mas o Fenrir Smith tá full. A Beatrice ainda existe. Então não fez diferença pra gente. A forma de jogar ainda é exatamente igual. Agora no ACG, a pool é a deles, porque esses hits não existem pra gente. Então essa pool, desse caso, beleza, eles usam. Mas a forma de jogar é totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. Eu imagino como deva ser o jeito que os caras combam. Eu até fiz isso no meu vídeo que eu falei com o Grill, né? Em como a galera acha um absurdo banir alguns produtos finais, tipo um Baron da vida, uma Polusa. Isso nunca vai acontecer por lá. Por quê? Porque se chegar ao ponto em que o cara tem que fazer uma jogada e fazer uma Polusa pra se defender, essa jogada já mamou pro Maxi. O que não é o que é pensado. A jogada não é pensada pra isso. A jogada é pensada pra jogar bem pra cima do Maxi. E não pra cima de outras coisas, como fazer a Polusa pra proteger a jogada, pra não tomar Nibiru, ou tomar outras coisas. E aí sim você joga com a engrenagem principal. É muito diferente a forma de pensar, entende? Eu acho que é por isso. Eu acho. Posso estar errado, mas eu acho que é por isso. Mas enfim, cara, o formato do Mundial foi horrível. Os jogos foram muito ruins, muito ruins. E foi até triste de ver. Até triste de ver. Não recomendo, quer dizer, recomendo que você assista a minha live gravada, mas assim, foi horroroso, tá? Foi horroroso. E era exatamente o que a gente esperava. O formato era muito ruim. E aquele vídeo que eu falei com vocês dizendo que não dá pra jogar segundo não era exagero. O Mundial escancarou isso pra vocês. Em um mundo onde você tinha poucos decks e todos davam os mesmos decks, praticamente. Vocês viram como era. Viram como era. E o Phantom e o Bell, eu te odeio profundamente do fundo do meu coração. Mas ainda assim, foi muito legal acompanhar o evento e tá em live aqui com vocês que assistiram comigo. E se você não assistiu comigo, tá gravado aí pra você poder acompanhar depois, beleza? Então, assim, esse é o meu resumo do Mundial, cara. Formato horroroso, não dá pra jogar em segundo e mostrou falhas estruturais do jogo e que cartas estruturalmente ruins, como a Polusa, como a Beatrice, como a Barone já foi antes, como o Save já foi antes, é nocivo pro jogo. É nocivo pro jogo. E eles foram mexidos, ainda bem. Formato no TCG, eu acho que eu dei até um respiro maior. Apesar de não estar a melhor coisa do mundo, porque ainda tinham coisas a ser feitas. Mas é isso, a gente tem que se contentar com o que é feito. Tendo em vista o formato do Mundial, a gente já acha que o formato TCG é incrível. Tá maravilhoso pós-banlist. Se você não viu, e cara, assiste os jogos, você vai entender o que eu tô falando. Foi muito ruim. Um ponto que eu queria deixar claro que também foi com relação à final. Teve um lance lá da final em que o Solis, né, o Mark Solis, que o cara que parece muito com o Grill, ele tinha um Nibiru na mão no Game 2 e ele não deu. Não só ele não deu, mas ele deu a Princesa em um momento que, obviamente, ele tinha Flamberg no campo, o Nibiru na mão, e o cara tava tentando fazer jogada, ele tinha um Phantom e o Bell no campo. Ele deu IP, e a IP comeu o efeito do Phantom e o Bell, porque o Phantom e o Bell negou a IP. Então o cara, no momento, o Yubel, né, que é o Penaranda, ele não tinha interações. E o cara tinha o Nibiru. Qual era a jogada óbvia de ser feita? O Flamberg tava no campo, você ia dar o Nibiru, você ia limpar a mesa do cara, o Flamberg ia pro cemitério e ia voltar. Então ia trazer os monstros Fogo 1, que ia pegar follow-up, ia ficar Fogo 1 no campo, pra Princesa estourar e interagir com o push do oponente. Isso provavelmente faria ele ganhar o jogo. Mas ele não fez. Ele deu Princesa primeiro, depois da Phantom e o Bell ter sido usada, e a Princesa no campo impede o Nibiru de ser ativado porque só pode invocar fogo. Eu vi algumas pessoas dizendo que isso denota uma coisa que o cara é ruim, por exemplo, e que o fato desse cara ruim ter ficado invicto diz muito sobre o formato, que foi horroroso. De que se você ganhou no dado, naturalmente você vai ganhar o jogo se você souber minimamente o que você tá fazendo. Eu não sei se eu concordo. Eu vi gente também comentando que assim, é um erro muito feio, tá? Muito feio. Não é pra um jogador que tá jogando a final do Mundial fazer esse erro. Mas eu vi outras pessoas também comentando sobre de que os caras se conheciam e eles queriam dividir a premiação, tá ligado? E aí o cara falou, beleza, mano, ganha aí. Quem ganhar o Game 1, então ganha a match, tá ligado? Algo nesse sentido. E acontece. Obviamente não é velado, você fala, não, eu desisto aqui. Não, mas assim, o cara poderia ter ganho, dando a hand trap, e não rolou. Combinaram alguma coisa assim pra poder ter a premiação e o Penaranda ser o campeão mundial porque ele ganhou o Game 1? Não sei. Mas eu vi comentários sobre, não consigo cravar nada. Mas é basicamente isso. Esse foi o resumo, de verdade. Tê, você não mostrou decklist? Não precisa, eu te garanto, não precisa. O resumo é esse, foi horroroso. E o formato TCG tá muito melhor do que esse formato do Mundial, graças a Deus. É basicamente isso, meus amigos. Valeu por acompanhar, valeu, falou e até mais.